Está começando o podcast Consumidor Tem Voz. Olá, ouvintes do podcast Consumidor Tem Voz. Eu sou Mariellen Romero e estou com o Flávio Gil, advogado especialista em Direito Civil, para falar sobre as mensalidades escolares durante a pandemia do novo coronavírus. Flávio, as mensalidades escolares talvez tenham sido um dos temas mais discutidos nessa pandemia. Muitos pais, alunos ou responsáveis pelo pagamento de mensalidades em instituições de ensino estão sem saber se devem pagar as mensalidades integralmente, se têm direito a desconto, se esse desconto é legal. Enfim, explica para a gente como está essa situação hoje, Flávio. Oi, Mariellen. Oi, ouvinte. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Sim, existem uma série de questões, tá, que envolvem esses possíveis descontos que os pais e os alunos podem ter. Tá? O que ocorre? Que durante a pandemia, o principal ponto foi que muitas escolas passaram a não poder mais prestar serviço presencial, ou seja, os alunos não podem mais ingressar nas escolas, nas instituições de ensino. Isso implicou no fato de as escolas passarem a prestar serviço quando podem, de forma digital. Existem escolas que não prestam mais serviços, simplesmente, e existem escolas, quando eu digo instituições de ensino, né? Instituições de ensino que prestam serviço digital. Então, o que pode acontecer? Vão existir basicamente dois tipos de descontos que as pessoas podem pleitear, pedir, né? Que é o desconto pela não prestação de um serviço, ou seja, primeiro ponto, a escola tinha que prestar tinha que prover serviço de 20 horas a aulas por semana. Está prestando somente 10. Então, é uma redução proporcional, tá? Para a pessoa pagar somente aquilo que está recebendo de prestação de serviço. Um outro tipo de desconto, que é o desconto complexo, é o que a gente chama de revisão por onerosidade excessiva, que aí seria o pai ou o aluno perderam renda durante a pandemia por um fato imprevisível e não conseguem mais arcar com as condições do contrato de prestação de serviços educacionais na forma como ele está hoje. Então, seriam basicamente esses dois panoramas que podem nortear os nossos consumidores. Entendi. Mas antes da gente entrar no detalhe de cada situação dessa, eu queria que você explicasse, por favor, para os ouvintes, sobre a questão específica do Estado do Rio de Janeiro, porque houve uma lei que foi editada para obrigar todas as instituições de ensino a darem desconto, mas essa lei está suspensa, enfim. Ajuda a gente a localizar os ouvintes sobre qual é a situação dessa lei no Estado do Rio de Janeiro hoje e o que essa lei determina. Bom, Marielle, exatamente como você falou, a lei está suspensa, então até foi por esse motivo que eu não tinha comentado. Mas o que acontece? Essa lei hoje que não está valendo, tá? Ela estipula já de forma clara na lei o percentual de desconto. Então, o que ela impõe? Tá? A lei, que no momento está suspensa, volto a dizer, ela impõe que instituições de ensino particulares que cobrem mensalidades até R$ 350 não precisam dar desconto, ok? Instituições de ensino particulares que cobrem mensalidade acima de R$ 350 devem dar desconto de 30% desse valor acima de R$ 350, tá? Instituições educacionais sem fins lucrativos que cobrem mensalidade acima de R$ 700 devem dar um desconto de 15% para o valor acima de R$ 700,
tá? Uhum. Eu disse, e como você também disse, Marielle, essa lei no momento está suspensa, tá? Essa Ela- lei hoje, dia 1º de setembro de 2020, que é o dia que a gente está gravando esse episódio, esta lei está suspensa. De qualquer Exato. forma, eu achei importante falar sobre ela, Flávia, porque esse episódio vai ficar aqui disponível no nosso canal no YouTube e nos outros canais do Consumidor Tem Voz, e pode ser que a pessoa ouça esse episódio no momento em que essa liminar, que hoje está suspendendo essa lei, não esteja mais valendo. E É talvez seja verdade. importante que as Exatamente. pessoas saibam que no estado do Rio de Janeiro existe essa situação que a qualquer momento pode voltar a regular essa relação entre quem contrata e quem presta serviço de educação, certo? Exato. Às vezes, até hoje mesmo, né? Como a gente está gravando de manhã, hoje à tarde, pode valer, né? Exato. Bom, mas de qualquer forma, Flávio, voltando aqui para a questão da relação de consumo, né? Porque Uhum. independentemente de haver uma lei que regule o desconto nesse momento de pandemia que as instituições de ensino devem ou não devem dar para quem contrata esse serviço, essa é uma relação de prestação de serviço, né? Então, tem alguém que contrata um serviço de educação, tem alguém que presta um serviço de educação. E aí, como você explicou, existem duas situações que neste momento da pandemia podem ser premissas para que o consumidor tenha um desconto, uma redução aí no valor da mensalidade. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho cada uma delas, assim, com um pouquinho mais de detalhes, para a gente poder entender exatamente cada caso e a pessoa que estiver nos ouvindo poder se identificar aí com um desses casos e saber como proceder. Tá. O primeiro tipo de desconto, vamos chamar tipos de descontos aqui para facilitar o ouvinte. Isso. O primeiro tipo de desconto, basicamente, é bem simples. Houve a instituição de ensino tinha que prestar o serviço com aula de português, matemáticas, ciências e X horas aulas por semana e não está prestando serviço. Então, tem que ter uma redução para pagar somente aquilo que a instituição de ensino tá oferecendo efetivamente para o consumidor. Tá? Então, se a instituição de ensino não está prestando 100% daquilo que foi contratada, ela deve fazer uma redução. Tá? E até Entendi. nesse caso, existe uma lei, uma decisão, desculpa, lei não, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Na 15ª Vara Civil, que foi uma decisão feita no dia 13/4/2020, em que o juiz ele até concedeu uma liminar, tá? Para uma decisão liminar, que é liminar em caráter de urgência. E aí ele deferiu a liminar e disse o seguinte na decisão: decretar a revisão provisória e temporária do contrato de prestação de serviços educacionais e determinar que a ré, no caso a instituição de ensino, né, reduza o valor da mensalidade em 30%, percentual que respeita o princípio da proporcionalidade, ou seja, que reduz exatamente ao que está sendo prestado de serviço pela instituição educacional. Então, ele diz que respeita o princípio da proporcionalidade e os precedentes judiciais anteriores. Tá? Entendi. É Então, uma Flávio, decisão só. válida enquanto perdurar os efeitos da pandemia do coronavírus. Tá? Ah, perfeito. Então, quer dizer, eu tenho ouvido algumas pessoas do meu convívio
comentando assim, o meu filho, poxa, tá tendo 1 hora, 2 horas de aula por dia. Geralmente as pessoas comentam isso no contexto dos desafios que tem sido ficar com as crianças em casa nesse momento de pandemia, de isolamento social. Muitas vezes os pais estão trabalhando em casa e tem que lidar ali com esse dia a dia com a criança que está tendo menos horas de aula, né? Porque no dia a dia Exato. normal a criança estaria 3, 4 horas, às vezes até mais horas dentro do ambiente da escola. Então, o que você está dizendo para a gente nesses casos que a criança está tendo menos horas, menos disciplina, enfim, menos tempo da prestação de serviço da instituição de ensino, o responsável pelo pagamento da mensalidade, seja o pai ou seja o próprio aluno, no caso de instituição de ensino superior, se ele está recebendo menos do que foi contratado pela instituição de ensino, ele pode olhar lá o contrato, ver qual é a proporção certinha do que ele deveria receber, do quanto ele está recebendo do serviço e negociar essa redução proporcional, né? Então, se a escola está me prestando 30% menos do serviço, eu quero pagar 30% menos de mensalidade. É Exato. isso? Exatamente isso. Tá? Legal. E já existe, pelo que você nos contou, já existe inclusive casos sendo julgados favoráveis a quem paga mensalidade à instituição de ensino, considerando esse aspecto, né, da redução proporcional. Exatamente isso. Ótimo. Então, essa é uma dica importante, né? Porque não vale... É uma decisão que não necessariamente é regulada por essa lei, por exemplo, que está suspensa, né? É uma decisão baseada nesse princípio da proporcionalidade, né? Então, se você me presta 30% menos do serviço que eu contratei, eu vou te pagar 30% menos do que eu te pagaria. Exatamente isso. Tá. Perfeita essa colocação. E além dessa redução pela proporcionalidade, existe o que a gente chama de redução de revisão contratual pela onerosidade excessiva. Então, agora, Miki, esquece um pouco o que a gente acabou de falar, né? Essa onerosidade excessiva seria quando um outro ponto, o ponto dela principal é quando as partes, no caso o consumidor, que é o pai ou o aluno, e o fornecedor, que no caso é a instituição de ensino, principalmente no caso, na hipótese do consumidor, eles não possuem mais as mesmas condições econômicas da época em que foi feita a contratação. Tá? A mudança da condição econômica para o fornecedor tem que ter sido em função da pandemia, de um fato imprevisível, né, que é a pandemia. Ou seja, se o pai do aluno perdeu o emprego durante a pandemia, por um fato imprevisível, então ele pode fazer pleitear essa revisão do contrato. Tá? Agora, lembrando, tem que comprovar que esse fato que gerou a perda de emprego foi pela pandemia. O que eu posso te dizer é que, basicamente, todo mundo que perdeu o emprego ou reduziu renda durante a pandemia foi pela pandemia. O que não pode, normalmente, isso acontecer. Acabou a pandemia, as pessoas começam a ter redução e quererem pleitear isso sempre, isso já não fica bem assim, tá? Porque essa redução econômica tem que ser por um fato imprevisível, tá? Durante a pandemia, né? Assim, no caso no atual, caso, o fato imprevisível mais evidente é a pandemia. Exato. Entendi. E serve também, quando você falou de redução de renda, serve para, por exemplo, o pai de aluno ou o próprio aluno que seja autônomo ou que seja ele próprio prestador de um serviço e tenha
perdido o cliente, reduzir o contrato, ou eventualmente o seu tipo de negócio esteja impossibilitado de ser praticado, né? O seu tipo de serviço. Os Sim, restaurantes, por exemplo, e bares ficaram fechados durante muitos meses. sim, Tudo isso pode configurar uma redução de renda. exato. Ou até aquela redução salarial que Ah, sim. é permitida. Prevista pela lei 14.020. Exato. Uhum. Muito bom. Então, só recapitulando aqui, Flávio, para todo mundo entender direitinho como pode negociar essa redução de mensalidade escolar durante a pandemia, são dois casos principais, né? Um caso é a escola ou a instituição de ensino estar prestando um serviço menor, ou seja, menos horas de aula, por exemplo, do que foi contratado, e aí o responsável ou o aluno pode exigir a redução proporcional ao que está sendo oferecido do serviço de educação. E o outro caso é por conta da redução de renda motivada pela pandemia, né? Perdeu o emprego por causa da pandemia, está vendendo menos por causa da pandemia, e aí a renda da família caiu por causa da pandemia, ou a renda de quem paga a mensalidade diminuiu por causa da pandemia, pode exigir uma revisão do contrato com a instituição de ensino. Certinho? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, Só que muito só lembro importante. que no segundo caso é sempre uma ação mais complexa. Tá? O O primeiro segundo caso é mais é complexo, muito você mais diz. simples. Aham. Quer dizer, você olhar a proporção do quanto a instituição de ensino está oferecendo de serviço e o quanto foi contratado e exigir uma redução proporcional é mais fácil. Claro, porque é meio que matemática. Uhum, É praticamente matemática. O segundo uhum. caso é um caso mais de discussão interpretativa. Entendi. Pode ter uma subjetividade aí, né? Pode. Entendi. E agora falando um pouco para o consumidor que ainda não teve desconto da instituição de ensino, porque também tem o fato de que, de repente, algumas instituições de ensino já estão voluntariamente oferecendo desconto para os pais ou para quem paga a mensalidade. Mas, de qualquer forma, se o consumidor fizer esse exercício de verificar a proporção, né, e ver que o desconto que a instituição de ensino ofereceu ainda é proporcionalmente menor do que poderia ser, ou seja, se a instituição de ensino ofereceu 30% de desconto, mas está prestando 50% dos serviços, esse desconto, em vez de 30, poderia ser 50. E ainda dá para negociar mais um Exatamente. pouquinho. Exatamente isso. E aí é importante até as pessoas ficarem atentas a isso para controlarem, né, o que está ocorrendo, né? Uhum. Porque você, de repente, já teve aí algum desconto, falou, não vou negociar porque a escola já me deu desconto, mas de repente você consegue um descontinho maior aí, olhando para essa proporção. Exato. Então, assim, para esses casos em que o consumidor quer eventualmente revisar um desconto que já foi oferecido, ou principalmente para quem está desde o começo da pandemia e pagando mensalidade integral, de repente está sentindo ali um aperto financeiro, né? Porque a gente sabe que as mensalidades escolares representam uma boa parcela dos investimentos das famílias, né? Em alguns casos chega a 10, 15%. E esse pode ser um caminho, aí, uma válvula para aliviar o orçamento familiar nesse momento de pandemia, esse momento tão desafiador. Então, eu queria saber, qual é o primeiro passo, Flávio? Qual é a primeira coisa que o consumidor precisa fazer para saber se ele tem condição de negociar esse desconto com a instituição de ensino?
Bom, então, o primeiro passo ele tem que verificar o contrato, né? O primeiro passo, que eu acho que é o mais fácil que tem que verificar, é o da revisão proporcional, né? Para redução exatamente do proporcional que está sendo prestado de serviço. E aí ele tem que verificar o contrato de prestação de serviço, confirmar exatamente o que está sendo prestado de serviço e o que deveria ser prestado de serviço e tentar negociar isso com a instituição de ensino. Tá? Quando for negociar, é sempre muito bom ter formas de comprovar o que deveria ser prestado de serviço e o que efetivamente está sendo prestado de serviço, tá? E, além disso, formas de comprovar que ele está tentando uma negociação. Então, se ele for tentar negociar, eu sugiro que, se ele falar pelo telefone, que depois ele mande um e-mail, ou que tente a negociação, às vezes, por um e-mail, né? E sempre que falar alguma coisa por telefone, tenta mandar um e-mail para poder registrar aquilo que está sendo negociado. Tá? Aí ele também tem a revisão por onerosidade excessiva, que é pelo fato imprevisível da pandemia, e aí basta ele comprovar tentar também negociar isso comprovando que houve a redução do seu rendimento para a instituição de ensino, tentar negociar uma redução ou um desconto da mensalidade para poder adequar a nova realidade econômica dele. Tá? Então, primeiro, Perfeito. considero que é sempre tentar negociar. Então, o primeiro passo é entender de que forma você vai negociar, né? Então, eu Exato. vou negociar porque eu acho que a escola está prestando serviço menos, né, do que deveria, do que está descrito em contrato. Vou tentar negociar a proporção disso, né, do quanto a escola está me oferecendo de serviço e o quanto eu deveria pagar proporcional a isso. Ou eu vou tentar negociar porque eu tive uma redução de renda, tenho formas de comprovar que essa redução de renda foi motivada pela pandemia. Então, o primeiro passo é você entender qual o caminho de negociação é mais adequado para o seu caso. Exato. E aí, depois, a dica de ouro que eu acho que o Flávio deu aqui independentemente do caminho de negociação que o consumidor vai seguir, é documentar tudo isso, né? Tanto criar formas de comprovar que você... Criar não, né? Reunir as formas de comprovação de que a sua renda diminuiu, ou reunir as comprovações de que a escola ou a instituição de ensino está oferecendo um serviço a menos do que está no contrato, enfim, ter tudo isso muito bem documentado. Exatamente isso. Certo. E aí, com tudo isso em mãos, procurar a instituição de ensino, né? Tentar uma negociação aí direta com a instituição que o consumidor contratou. E no caso, Flávio, de o consumidor não ter sucesso nessa negociação diretamente com a instituição de ensino, quais são os caminhos? Bom, se ele não conseguir ter sucesso na negociação direta e amigável com a instituição de ensino, só vai restar a alternativa judicial, tá? E é por isso que, para a alternativa judicial, por isso que eu comentei, que é importante ele documentar e ter evidências de que ele tentou, de boa fé, renegociar essa situação. Isso é importante para a justiça. Não é imprescindível, mas é bom para demonstrar a boa fé perante o juiz, essa de negociação. E aí, na justiça, tendo a comprovação de quanto a instituição de ensino deveria passar de carga horária, quanto ela efetivamente está passando, e, no caso da onerosidade excessiva, a comprovação de redução de rendimento em função da pandemia, de fato imprevisível da pandemia, ele pode ajuizar uma ação em juizado especial,
se o valor da causa for até 40 salários mínimos, ou em juízo comum, se for acima de 40 salários mínimos. E ele Entendi. pode, E para no saber o valor caso, da pedir causa, aí liminar. tem que calcular caso a caso, né? Exato, calcular caso a caso. Entendi. Acho E que a os gente... dois, ele pode pedir uma liminar para tentar fazer uma redução, até como houve no caso que eu comentei, que era uma decisão liminar, uma liminar para tentar essa redução antes da decisão final. Ok? Isso é importante, porque ele pode... Não quer dizer que se ele tiver que tomar essa iniciativa de pedir ou exigir esse desconto na justiça, que ele vai fazer esse pedido à justiça e imediatamente conseguir, né? Tem que esperar a decisão. E aí a liminar pode ser um caminho para esse desconto acontecer de forma mais imediata. Exatamente. Certo. E, bom, só para a gente recapitular aqui, Flávio, então, nos dois casos, em cada um dos casos, né? Quais são os documentos, informações, etc., que o consumidor precisa reunir para ou negociar com a escola ou, eventualmente, se for necessário, entrar com essa ação na justiça? E aí, vou dar um segundinho aqui antes do Flávio responder, para você que está ouvindo, pega papel e caneta, porque agora é a hora que você tem que anotar os seus próximos passos aí, se você estiver nessa situação. Bom, documentos necessários para uma ação, além dos documentos normais, que seriam, mas os documentos relacionados com esse tipo de ação, seria, no caso da comprovação de quanto deveria ser a carga horária prestada pela instituição de ensino e quanto efetivamente está prestando. Tá? Esse é um tema que tem que comprovar. No segundo caso da onerosidade excessiva, basta, além essas outras informações, a revisão, tentar comprovar a redução de rendimento em função de um fato imprevisível que é a pandemia. Tá? E no caso da redução de rendimento, a comprovação pode ser, por exemplo, uma carta de demissão, se a pessoa foi demitida por causa da pandemia. Rescisão de um contrato de prestação de serviço se a pessoa é autônoma, comprovação, de repente, do extrato da pessoa dizendo que passou a receber menos porque muitos fornecedores não estão pagando, clientes não estão pagando. Ou acordo que a pessoa tenha feito com a empresa, no sentido de reduzir o salário temporariamente. Exato. Entendi. E no outro caso, Flávio, só para a gente deixar bem, bem claro, no caso de querer comprovar que a instituição de ensino está oferecendo menos do serviço do que ela deveria oferecer. O contrato do consumidor com a instituição de ensino, muito provavelmente, é essa comprovação do quanto a instituição de ensino deveria oferecer. Mas o que o consumidor pode usar como comprovação do que está sendo oferecido de fato, para ele poder comprovar essa redução proporcional? Provavelmente, quando ele deve ter a grade do aluno. A instituição de ensino, ela tem que fornecer a grade do aluno, né? Ele pode usar essa grade do aluno. Quer dizer, a programação de aulas online que o pai de aluno ou o próprio aluno recebe da instituição, a programação de aulas da próxima semana. Aí, se contabilizar ali e tiver menos aulas ou menos horas aulas do que descrito no contrato, já tem uma comprovação aí de redução. Exato. Ok. Flávio, eu acho que a gente esclareceu pontos muito importantes sobre uma questão que, com certeza,
está tirando o sono aí de muitos pais de alunos, muitos alunos, todas as pessoas que pagam mensalidade escolar e estão com esse desafio de, ao mesmo tempo, se manterem, né, no caso do aluno, se manter estudando ou manter os seus filhos estudando dentro do que as instituições de ensino estão podendo oferecer nesse momento, mas, ao mesmo tempo, em dúvida sobre se estão pagando o devido para essas instituições de ensino no momento em que o serviço de educação não está podendo ser prestado na forma como foi contratado, no caso de escolas e instituições de ensino presencial. Quero te agradecer de novo por esses esclarecimentos e deixar aqui um espaço para você fazer suas considerações finais e, se você quiser colocar mais alguma orientação ao consumidor. Eu que agradeço, Mariellen, pelo espaço. E minha consideração final assim, independentemente se o consumidor precisar entrar na justiça ou não, sempre tentar fazer a negociação com o colégio, com a instituição de ensino. Acho que a forma de negociar é a forma mais rápida de conseguir qualquer desconto das instituições de ensino, porque a questão judicial, por mais que se possa conseguir uma liminar, ainda pode demorar um pouco e liminar não é um fato certo, tá? de que a justiça vai conceder. Então, a negociação de boa-fé é sempre a melhor forma. Ótimo. Muito obrigada, Flávio. Obrigada a todos que nos ouviram. Lembrem-se de reunir toda a documentação que o Flávio já comentou aqui, de documentar toda a negociação por e-mail, porque isso pode facilitar aí o seu caminho na hora de conseguir uma redução, um desconto na mensalidade de instituição de ensino. Obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada, Flávio, mais uma vez. Um abraço e até o próximo episódio do podcast Consumidor Tem Voz.